to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. O melhor remédio para os dias em preto e branco é o colorido que vem da própria alma. Olá, assim abrimos o programa Vitrine Plus e o tema desta semana é sobre as queimadas aqui em nossa região. E você confere as matérias com o Major Luiz Eduardo da 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar e o Major Frederic Rambusch da Polícia Militar Ambiental. E para encerrarmos esta matéria, conversei com o engenheiro agrônomo Cassiano da EPAGRE. Agora você é meu convidado, então não saia daí, fique ligado. Vamos para um rápido break comercial e voltamos rapidinho. I'm all about that bass, about that bass. Vitrine Plus, patrocínio Sandro Damião. IMA, Imagens Médicas Avançadas. Restaurante Gabriela Cravo e Canela. Academia CIN. Odonto Excelência. E Pegorini Hotel e Churrascaria. E aqui ao meu lado o Major Luiz Eduardo, comandante da 5ª Companhia de Aviação aqui em Lages, para falarmos um pouquinho do trabalho que eles vêm desenvolvendo em relação às queimadas. Tudo bem, Major? Tudo bem, é sempre um prazer estar com vocês. É um prazer também podermos divulgar isso para o público, falar um pouquinho mais do trabalho que vocês vêm realizando aqui na Serra Catarinense. Vamos falar em relação às queimadas e o trabalho de vocês, como que se dá? Bem, nós estamos aqui, é época, agosto, é época de queimadas, é já uma questão cultural da região, porém com bastante ilegalidade. E nós estamos apoiando a Polícia Militar Ambiental, identificando esses pontos onde há queimada ilegal que traz dano, e com o uso da aeronave conseguimos atingir uma área muito grande, e próprio relato do pessoal da ambiental conseguiram conter bastante e mais rápido, queimadas, né? Com muita mais rapidez, né, identificação. Quando decolamos a gente já identifica vários focos, né? E também fazer o combate do incêndio daquelas áreas onde que vemos que pode incidir em riscos a propriedades e até vidas no local. Nós temos aí as estatísticas, né? Diz ali que já foram mais de 50 casos aí de atuação direta da aeronave Águia 4. E nesse trabalho especificamente, nós sempre conduzimos um policial militar da PM Ambiental, né? Que o mesmo nós pousávamos no local, já plotava o ponto em GPS e já fazia devida notificação, se fosse o caso de ilegalidade. Que bacana, bem rapidinho, e é um trabalho em conjunto, e isso é muito válido. Isso é muito válido, é prevenção, é o serviço da Polícia Militar, e estamos aqui, viemos como um facilitador, como um instrumento para que atinja o serviço que a sociedade requer. Major, deixa um recado então, quando a gente fala em relação às queimadas, para quem está nos assistindo. Que procurem aquele que necessita, como disse, já é uma questão cultural tudo, procure regularizar. Né? No caso de dúvidas, procure a Polícia Militar Ambiental, mas que faça de forma regular, sem causar dano, que consiga o seu intento, mas sem causar dano à natureza ou outras pessoas. Com certeza a natureza agradece. Sempre, a natureza é necessária, né? Nós vivemos nela e agradece com certeza. Obrigada então pelo momento de dispor, de estar aqui conversando conosco para a Nova Era TV. É sempre um prazer, estamos à disposição. Olá, tudo bem? Major Rambusch. Agora Major.
Isso, agora Major, né? Estamos à frente aqui da Companhia de Polícia Militar Ambiental, sediada na Serra Catarinense, uma companhia muito importante para o estado de Santa Catarina, a maior companhia em termos de extensão territorial do estado, então nós estamos todos focados na atividade de proteção do meio ambiente na Serra Catarinense, com questões extremamente importantes, relevantes. Haja vista nós temos ainda fragmentos florestais importantes da nossa região, que integra a Mata Atlântica, principalmente a Mata das Araucárias, e atualmente trabalhando nesse foco que é a fiscalização da queima controlada em nossa região. Ok. É isso então o nosso assunto, o nosso foco hoje, essa pauta. Falar sobre essa temporada de queimadas aqui na Serra Catarinense. Vamos falar dessa parte legal. Como que o pessoal, né, pratica essa atividade, fica sem conhecimento, não sabe o que acontece, o que vem por trás de uma queimada ilegal. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, do trabalho de toda essa equipe da Polícia Ambiental. A queima controlada, ela é uma prática cultural, secular da nossa região. Várias famílias tradicionalmente repassaram isso para as pessoas como uma alternativa de renovação das pastagens por meio do uso do fogo, renovando as pastagens por meio da prática da queima controlada, principalmente por um fator geográfico em termos de relevo da nossa região, relacionado ao afloramento rochoso que existe. O afloramento rochoso, ele restringe sobremaneira qualquer tipo de roçada ou outra intervenção mecanizada que possibilite a melhoria das pastagens para a pecuária da nossa região. E aí a queima de campo acaba sendo uma alternativa. Por isso, então, que quando é necessária a realização da queima controlada, deve-se buscar um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, que vai verificar se realmente a queima controlada é a melhor técnica de manejo para a renovação de pastagens. Muitas outras técnicas foram já estudadas, avaliadas, principalmente do ponto de vista de rentabilidade da atividade agropecuária. Custo-benefício. O custo-benefício, a gente sabe que o custo de um plantio direto de pasto ele é alto, mas não é somente essa alternativa que existe além da queima controlada. Por isso que os engenheiros agrônomos desenvolvem tecnologias, métodos, inovam em termos de rentabilidade da atividade rural, inclusive na pecuária, para que a gente possa ter uma evolução da atividade da nossa região comparativamente com outras regiões do país que também trabalham com a pecuária. Então nosso trabalho está em cima de buscar a realização da queima de maneira adequada, seguindo as normas ambientais vigentes, bem como alertar pelas melhores alternativas possíveis que cabe ao engenheiro agrônomo ou florestal verificar na propriedade rural qual é a melhor técnica a ser utilizada para a melhoria das pastagens para a atividade pecuária da nossa região. Major, essa demanda aqui na região serrana é muito vista? Agora, nesse início já de agosto, final de julho, como que está? O período de queima na nossa região se dá no final do mês de julho, meados do mês de julho, na segunda quinzena do mês de julho em diante, até final de agosto, início de setembro. É um período em que qualquer tipo de estiagem provocada pelas condições climáticas viabiliza a prática da queima controlada. Portanto, isso enseja um trabalho muito maior da renovação das pastagens por este método, porque é a maior propensão à renovação das pastagens por queima controlada se dá nesse momento do ano, final de julho, o mês todo de agosto e, em alguns casos, início de setembro. Alguns técnicos da área de produção, da área produtiva, eles já percebem que quando se retarda a renovação por queima para o final do mês de setembro, início de outubro, já não há uma eficiência com relação à renovação de pastagens. Então, neste momento do ano, é um momento crucial, é um momento nevrálgico da queima controlada na nossa região.
E a gente observa também que os campos, o ambiente vai ficando diferente, esfumaçado. Para respirar também, de repente, quem está nesse meio deve ser bem dificultoso, não faz muito bem, não. A gente percebe que a riqueza, uma das maiores riquezas naturais da nossa região, que são as paisagens, elas acabam... Lindíssimas. Elas são lindíssimas e se destacam no mundo, não se destacam somente no sul do Brasil, se destacam no mundo. Não é à toa que várias pessoas vêm para o Brasil conhecer alguns ecossistemas que só existem aqui, como a Coxilha Rica, que ela é única. Com certeza. Não existe outro lugar com o mesmo tipo de fisiologia em termos de paisagem, não inexiste. A análise da paisagem da Coxilha Rica ela é peculiar. Então, nós temos um prejuízo do cenário. O cenário acaba se tornando bastante insalubre do ponto de vista da paisagem que se espera de uma região tão rica em belezas naturais como a Serra Catarinense. Existem também problemas relacionados à saúde humana, no que diz respeito a algum tipo de emissão do gás carbônico, do dióxido de carbono, que ele é naturalmente emanado quando se realiza a queima, e isso prejudica o ar que a gente respira e intervém, influencia sobremaneira no nosso cotidiano. Por isso, prejudica a saúde. Então, nós temos um problema do ponto de vista turístico que é enfraquecido nesse momento por causa da fragilidade cenográfica da nossa região. Nós temos um problema de saúde e temos problemas patrimoniais severos também. Vários reflorestamentos ou matas sendo afetadas por queima. Nós temos já 2 casos constatados de queima de pinos na nossa região em razão da queima que foi realizada sem o controle necessário. Agora desse ano? Deste ano. Temos 2 casos já que a gente está apurando. Sem autorização? Sem autorização. Então isso nada mais... isso demonstra de maneira bastante ilustrativa que a queima controlada, além de todos esses problemas, intervém no patrimônio alheio. Prejudica a vida de terceiros, prejudica a atividade econômica de terceiros, prejudica o patrimônio de terceiros, que acabam tendo prejuízos econômicos bastante severos, prejuízos econômicos que são de difícil reparação, e obviamente isso vai gerar uma demanda judicial bastante trabalhosa, dificultosa, desgastante, então vai ser algo bastante ruim para as pessoas que são responsáveis pela atividade de queima na nossa região de maneira descontrolada, que foram esses casos que nós constatamos. E lembrando também, inclusive, dos animais. Nós temos fica propício nesse momento, não propício, mas uma característica da nossa fauna neste momento é ela ficar acuada. A fauna começa a fugir, começa a buscar abrigo, começa a buscar um outro local, um outro ambiente adequado para sobreviver, porque no ambiente de queima não é viável permanecer naquele local, então acabam deslocando-se desordenadamente pelo território, acabam ocupando espaços onde não vai ter condições de sobrevivência dessas espécies, atravessam as rodovias e estradas da nossa região, as quais acabam tendo prejuízos em termos de trafegabilidade dos veículos, por causa de algumas situações de risco que os condutores acabam ficando sujeitos diante dessa proliferação da fauna, e isso prejudica consideravelmente o fluxo, a mobilidade nas estradas da nossa região. Sem falar que a própria fumaça que atinge as adjacências das estradas vai acabar dificultando a visibilidade de quem trafega nas nossas rodovias. Tivemos casos já na BR-116 em que ficou bastante dificultada o trânsito de veículos por causa de queimadas que foram realizadas esse ano. Então temos essas fragilidades na nossa região. Enfim, em cima das queimadas, com base nas queimadas, nós temos um leque de problemas consideráveis que prejudicam o dia a dia da sociedade. Por isso que a queima ela deve ser feita de maneira controlada, autorizada. Algumas pessoas falam o seguinte: então, não pode queimar, mas se pagar a taxa, pode.
não é uma mera taxa. A taxa, ela diz respeito ao desgaste do setor público, do órgão ambiental, no caso a Fátima, de ter que analisar um projeto, analisar uma situação de queima controlada, fazer toda a verificação e expedir uma autorização. Então, essa taxa é necessária pelo ônus que é repassado para o Estado, para que ele verifique quais são as situações que serão objetos daquela queima controlada que está sendo requerida pelo produtor rural. Então, não é uma simples taxa que se paga e que permite, porque a taxa... Há um trabalho por trás disso tudo. Há todo um trabalho por trás disso. Profissionais qualificados. Isso mesmo. Isso é com relação a profissionais habilitados. A partir do momento que o produtor rural busca um profissional habilitado, ele está assegurando ambientalmente, legalmente, economicamente, socialmente, a atividade da queima controlada. Porque o profissional, o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, vai orientar a melhor maneira, a melhor técnica, a melhor forma de realizar a queima controlada na sua propriedade. Então, não é uma simples taxa que vai autorizar, então se paga a taxa pode queimar. Não, existe. O problema é muito maior. É uma visão muito estreita imaginar que só o pagamento de taxa vai ser o meio pelo qual vai se possibilitar a queima. Não, porque daqui a pouco o agrônomo vem com novidades, vem com inovações, vem com técnicas que são mais rentáveis. Para melhorar. Para melhorar, porque o produtor rural precisa aumentar a renda dele. O agrônomo é um suporte que o produtor rural tem para que ele possa avaliar a propriedade e buscar a maior rentabilidade da propriedade rural. E outras alternativas. Outras alternativas, outras técnicas de manejo, outras formas de se olhar a propriedade rural, porque o agrônomo já vai olhar com um olhar técnico, ele vai olhar não somente a queima para renovação, ele vai verificar qual é a vocação daquela propriedade rural, o que mais é possível fazer em termos de produção agrícola naquela propriedade rural. É uma análise da terra. É uma análise da terra. Então, ele estuda para isso e a inovação é muito grande. A gente está passando por um processo de inovação e quem não adere aos processos de inovação acaba ficando para trás. Por exemplo, abrindo um parênteses, hoje nós temos a Coxilha Rica, uma fronteira agrícola sendo desbravada, a soja está entrando na Coxilha Rica. E isso demonstra que é possível produzir na Coxilha Rica não somente gado, outras atividades podem adentrar na Coxilha Rica, mas a que preço, qual é a avaliação que a gente vai fazer com relação a isso, qual é os prejuízos que isso podem causar em termos ambientais, em termos sociais, mas ainda assim a gente consegue perceber que a acomodação de algumas, e não de todas as pessoas, mas de algumas pessoas, e não buscar novas técnicas, acabam fazendo com que ela use as mesmas técnicas de 100 anos atrás para realizar uma atividade que talvez não seja mais rentável para a situação em que ele está realizando a atividade agropecuária. Então, como eu estava falando, ao redor da queima controlada, a gente tem uma reflexão muito grande para fazer com relação à nossa região. O desenvolvimento socioeconômico da nossa região, ele é muito maior do que uma simples queima de campo para a renovação de pastagens para a atividade pecuária. Existem inúmeros estudos já que podem, o meio acadêmico está com informações suficientes para isso, que podem proteger a natureza da nossa região, dar um status ambiental fantástico para tornar vocacionado todo emprego turístico que se queira fazer, todo emprego de lazer que se queira fazer na nossa região, socioeconômico, de produção agrícola, de necessidades que têm que serem atendidas da população, da comunidade que precisa de alimentação, precisa de inúmeros recursos naturais para sobreviver, para viver. Então, o leque as reflexões em torno da queimada são inúmeras. Então, ela possibilita a gente refletir muito sobre aonde que a região quer chegar em termos de desenvolvimento socioeconômico. Major, e esse trabalho da equipe da Polícia Militar e Ambiental, como que se dá? De repente, há um chamado, ou vocês verificam, há um GPS só para isso? Como que se dá esse trabalho? Hoje nós contamos com uma ferramenta fantástica, formidável, que nos auxilia de maneira bastante contundente na fiscalização ambiental, que é o uso da aeronave da Companhia de Aviação que está instalada em Lages.
A aeronave possibilita um tempo-resposta muito grande, ou seja, todos os casos que nós estamos constatando de queima controlada são casos que a gente constata em tempo real, no momento da queima. Então, o deslocamento de um helicóptero até a parte extremo sul de Lages, por exemplo, ele dura em torno de 10, 15 minutos. Se chega alguma informação de uma queima que está transpondo os limites permitidos pela legislação na nossa região, com o helicóptero a gente chega no local da queima de maneira rápida e consegue evitar um dano maior, consegue orientar algum tipo de regra que deve ser seguida para que o fogo não se propague para outras regiões que não seriam adequadas de se propagar. E acontece tão rápido. Ela é muito rápida. Então, hoje nós temos uma ferramenta que é como se a gente estivesse andando um metro por dia antes do helicóptero. Com o helicóptero a gente anda 1000 metros por dia. É bem rapidinho. É muito rápido. Então, aí o número de vistorias serão consideravelmente ampliadas para a gente conseguir realmente estar junto e não somente fiscalizando e punindo, mas também orientando. Eventualmente a gente vai estar chegando para propriedades rurais que a queima está sendo feita de maneira autorizada e algum tipo de correção que a gente possa orientar o produtor rural para que ele faça, para que aquela queima controlada não extrapole os limites legais, será realizada a orientação ao produtor rural naquele momento. Então, o nosso papel também não é tão somente punitivo, e sim também de orientação, muito de conscientização. Antes de chegar a esse período de queima controlada, foram veiculadas campanhas na rádio, foram veiculados outdoor na região, o jornal de circulação diário da nossa região também veiculou informações importantes com relação à queima controlada, entrevistas, releases, várias ações, cartazes, flyers. Então, 2 meses antes do período de queima controlada, nós fizemos um trabalho bastante forte, bastante incisivo de conscientização. Ou seja, fizemos um papel voltado a ajudar a comunidade a buscar as técnicas, buscar os modos legais necessários para a realização da queima controlada. E isso foi feito. E agora nós estamos no momento de fiscalização, de verificação do que está acontecendo na nossa região. Propagando essa ideia sempre, todos os dias, o boca a boca, enfim. Isso, né? Por sorte, nós temos uma sociedade, uma comunidade bastante consciente das regras que devem ser seguidas. Algumas áreas não tinham autorização, mas boa parte delas apresentaram autorização, estão atendendo os requisitos legais, demonstram um compromisso do povo muito forte com a coisa certa. E isso nos deixa bastante satisfeitos, bastante contentes, e é um retorno que a gente dá para a comunidade, que realmente ela está dando exemplo, está servindo de referência, buscando o engenheiro agrônomo, buscando o engenheiro florestal, indo até o órgão ambiental competente, obtendo a autorização para a queima controlada, e isso demonstra que existe um apelo... Um comprometimento, né? Isso mesmo, um comprometimento da sociedade em fazer a coisa certa, da melhor maneira possível, para evitar o máximo possível de problemas e prejuízos para a sua rotina, que já é uma rotina que desgasta o produtor rural hoje, ele tem bastante dificuldade, ele tem uma rotina, um cotidiano que deixa ele bastante inseguro por vezes, economia que oscila, o valor da soja que muda, o valor do gado que muda, o valor do feijão, o valor de tudo aquilo que ele produz na sua propriedade, e ele tem que dar jeito, ele tem que se virar, e a gente sabe que acaba sendo um herói. O produtor rural, ele acaba sendo um herói que consegue melhorar o nosso dia a dia com base na produção de recursos, na destinação de recursos naturais essenciais para o nosso dia a dia. Então, o compromisso dele com a coisa certa é muito grande, a gente percebe isso notoriamente. Mas, infelizmente, alguns casos, de fato, extrapolam os limites da legislação vigente e acabam ensejando a autuação por força de lei, né? A lei não é severa somente com relação ao produtor rural. A lei é severa com o órgão ambiental, com o órgão policial. Então, ao mesmo tempo que a lei ela é severa, ela é rígida com o produtor rural que eventualmente comete uma irregularidade, ela também é bastante rígida conosco. E sendo rígida conosco, demonstra que nós não temos margem
para muita flexibilidade na fiscalização. Nós temos uma legislação bastante contundente, bastante rígida com o órgão público. Major, aonde esse produtor vai buscar apoio, ajuda? Qual é o órgão competente? Enfim. O produtor rural que tem interesse em realizar a queima controlada na sua propriedade, além de buscar um técnico habilitado, ele deve estar ciente que esse técnico habilitado, engenheiro agrônomo ou florestal, vai levar toda a situação à apreciação para ser avaliada pelo órgão estadual do meio ambiente. No caso, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, conhecida como Fátima. Então, este produtor rural deve estar ciente de que a documentação que for reunida, e ela é bastante simplificada, inclusive para facilitar o processo de obtenção da autorização, será levado ao conhecimento do órgão ambiental para ele avaliar as condições em que serão realizadas as queimas na sua propriedade, onde serão objetos de queima controlada, para então expedir uma autorização. É necessário que antes de realizar a queima controlada, obtenha-se e tenha em mãos a autorização para queima controlada expedida pela Fátima. Esse é o documento que vai assegurar todo o trabalho de queima e de renovação de pastagens por queima na sua propriedade rural. Com certeza. E eu pensei assim, mesmo que eu tivesse essa autorização e de repente essa queimada saiu do meu controle, eu posso chamar vocês? Pode chamar a Polícia Militar Ambiental, mas as normas já deixam bastante claro que, quando for realizar a queima controlada, deve-se ter uma equipe supervisionada pelo engenheiro agrônomo. O papel do engenheiro agrônomo não é tão somente de fazer um projeto e mandar para a Fátima. É uma assistência também. É uma assistência, e é uma assistência para orientar. E esse engenheiro agrônomo vai reunir a equipe, vai orientar, vai supervisionar, vai explicar como que deve ser feito o fogo. Existe o contrafogo, que é uma técnica para que os dois focos da queima se encontrem e venham a se exaurir no momento que se encontrarem, direção do vento, avisar os vizinhos, porque os vizinhos têm que saber que está sendo realizada uma queima na propriedade de vizinhos. Ficar atentos. Para ficarem atentos. Existe toda essa orientação repassada pelo engenheiro agrônomo. Então, o engenheiro agrônomo ou florestal, eles têm um papel fundamental nesse processo. Responsável, no caso dessa queimada legalizada. Sim, tanto é que a legislação deixa claro que o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal ele deve supervisionar a atividade. Supervisionar quer dizer orientar, acompanhar, se tiver alguma dúvida, assessorar, como você mesmo falou, prestar assistência ao produtor rural para que ele possa, de fato, estar seguro da melhor forma de fazer a queima controlada na sua região. E a gente sabe também que o nosso produtor rural, ele é expert em fazer isso da maneira adequada, correta, porque ninguém quer ter sua propriedade atingida por uma queima desavisada, inusitada, e com base nisso ele também avisa o vizinho. Como ele não quer que aconteça com ele, ele vai avisar o vizinho para que não aconteça com o vizinho. E a nossa comunidade é bastante parceira com relação a isso, o diálogo é bastante constante e fazem de tudo para que essa queima, então, não extrapole os limites que está na autorização. Com certeza, a conscientização e a instrução devidamente legal. Isso mesmo, são elementos fundamentais para que a gente possa, de fato, aos poucos, melhorar essa condição de queima controlada na nossa região. O ideal é que as técnicas que existissem para a renovação de pastagens não direcionassem para a queima controlada, mas a gente sabe que esse método ele vai levar um tempo para ser alterado, porque ele é histórico, é cultural, é tradicional, mas a gente tem que evoluir. A gente não pode manter o mesmo status, não podemos daqui a 100 anos estar falando a mesma coisa, daqui a 100 anos é um tempo muito longo, mas daqui a 20 anos a gente está falando a mesma coisa, vai mostrar que a gente ficou um tanto quanto atrasado com relação ao resto das pessoas, né? E a natureza, a comunidade, toda essa redondeza, todos nós que vivemos nesse planeta, nessa comunidade, na Serra aqui catarinense, agradecemos, né? Sim, nós agradecemos todo esse tipo de conscientização e de comportamento do nosso povo. E eu repito e não canso de repetir, que nós temos um povo bastante consciente, bastante comprometido com a coisa certa, uma população que quer realmente fazer com que a queima seja realizada de maneira adequada, que sabe que a necessidade de um engenheiro agrônomo, de um engenheiro florestal, do trabalho desses profissionais, da melhoria da rentabilidade da propriedade rural, como eu falei antes. O produtor rural, ele
tem que achar formas e meios de aumentar a rentabilidade. Nós temos inflação chegando, nós temos situações adversas chegando, e agora nós precisamos de oportunidades, de novas técnicas de inovação para que haja um aumento da rentabilidade da propriedade rural. Verdade. Fechando então este bloco, o seu recado final. Agradecemos então pela oportunidade dessa entrevista para levar a todos os telespectadores da nova era do programa Vitrine essas informações relacionadas à queima controlada na nossa região, acreditando que a gente está fazendo um trabalho necessário e estamos envidando esforços da maior maneira possível para que a gente consiga ter uma melhoria dessas condições daqui para frente com relação à queima controlada. Agradecemos o espaço, a oportunidade e ficamos à disposição para qualquer telespectador que queira conversar conosco, que queira orientações com relação a isso. A gente está aqui disponível na Polícia Sanitária Ambiental para fazer o trabalho de orientação necessário para que realmente a queima controlada na nossa região ocorra de maneira adequada. Verdade. Obrigada por sua atenção, de dispor desse horário, de conversar, de informar o nosso público. Valeu, muito obrigada. Obrigado. A gente coloca aí a estrutura à disposição de todos. Queimada. Além de afetar os solos, o fogo deteriora a qualidade do ar, reduz a biodiversidade e prejudica a saúde humana. Saindo do controle, atinge o patrimônio público e privado, florestas, cercas, linhas de transmissão e de telefonia, entre outros. As queimadas alteram a composição química da atmosfera e influem negativamente nas mudanças globais, tanto no efeito estufa quanto na redução da camada de ozônio. A prática das queimadas prejudica o solo e aos demais recursos naturais. Tudo bem, Cassiano? Olá, bom dia. Tudo certo, então. Vamos falar de um assunto que é bem polêmico. Vamos falar de queimadas. Vamos quebrar, de repente, conceitos. Vamos explicar um pouquinho ao nosso público serrano, aos fazendeiros, ao pessoal ligado, né, nessa área de produção, produtividade, pecuária, enfim. Nada melhor do que falarmos com um profissional que entende deste assunto, o engenheiro agrônomo. As queimadas, elas prejudicam o solo e prejudicam também os recursos naturais. Então eu gostaria que você explicasse ao nosso público um pouquinho sobre as queimadas. As queimadas fazem parte da cultura do povo serrano já desde da nossa história de fundação, né, há mais de 300 anos atrás. Mas nós temos que destacar que as pastagens naturais existem há 5 milhões de anos, muito mais antigos que as próprias florestas em si na nossa região, né? Então é um processo de coevolução de milhões e milhões de anos. Né, as pastagens, digamos então, nessa história, que o homem é muito pequeno, coevoluíram com as queimadas, vamos dizer assim. Né? Então, se a gente tivesse aqui numa sucessão natural sem a nossa presença, hoje a gente estaria numa grande floresta. Então, os estudos mostram que a partir do momento que o homem começou a intervir aqui, com os rebanhos domésticos, com o uso frequente de queimada, o campo manteve essa fisionomia que a gente vê hoje, né? Com esse status baixo e as matas muito ainda nas bordas úmidas dos vales. Do ponto de vista técnico, né, nós temos muitas ferramentas hoje que fazem com que o campo produza muito mais sem a queima, certo? Então por que o povo ainda queima, vamos dizer assim, nosso povo serrano queima hoje? No passado, com a colonização, né, com as fazendas sendo povoadas, com o caminho das tropas trazendo os bovinos para cá e a nossa região sendo colonizada, digamos que a queimada era a única alternativa existente, né, repassada pelos nossos avós de geração em geração. Mas hoje a pesquisa e os trabalhos mostram que existem tecnologias mais modernas e possíveis de se ganhar mais dinheiro não queimando o campo. Eficazes. Eficazes, exatamente, que manejando o campo ao longo do ano eu consigo tirar dele uma produtividade maior do que usando técnicas tradicionais como a queimada. Então, o nosso papel como
como pesquisadores, como extensionistas que trabalham com pecuária de corte, é justamente mostrar isso, que não queimando eu posso dobrar a produtividade utilizando ferramentas de manejo ao longo do ano. Vocês vão ver na ilustração de imagem que vai passar agora, partindo de uma fazenda tradicional, com as subdivisões com invernadas grandes, como eu tenho na média da região, eu fazer uma divisão no meio da invernada, né? Colocando os animais pastejando em metade da invernada, eu estou ajustando a minha carga, que é algo que a gente não usa na região ainda, muitas vezes não usa, que é uma lotação em função do frio. E no passado utilizava-se isso para não perder animais por fome, face ao nosso rigoroso inverno. Como a gente está vendo aqui, então, campo queimado, né, palhada queimada do frio, das geadas intensas, né, isso os bovinos naturalmente não são capazes de ter nesse pasto queimado pelo frio um alimento de qualidade. Então, sabiamente, os antigos, nossos ancestrais, colocavam uma lotação para o inverno, para não perder animais pela fome, certo? Então, na primavera e no verão, como há temperaturas maiores, a gente não tem geada, há um crescimento excessivo de forragem, que não é consumido pelos animais, que passa a ser queimada na próxima estação, vamos dizer assim, né? Então, é por isso que se faz a queimada, historicamente, e é um valor cultural. Mas quando eu faço uso dessa ferramenta muito simples, que é ajuste de carga, diferimento das invernadas, como as imagens estão ilustrando, né? O uso do sal proteinado no inverno, quer dizer, os animais são capazes de pegar essa forragem seca, como está aqui, essa forragem seca, e com o sal proteinado tem na sua formulação farelo de soja e ureia, e os bovinos são capazes de digerir isso aqui e transformar em carne. Olha Quer só. dizer, então eu estou integrando conceitos muito, muito simples, que é ajustar a carga na primavera e no verão, não deixar o campo crescer tanto, entoceirar e engrossar, né? Os animais são muito seletivos, então se eu der a oportunidade para eles pastejar, eles vão pastejar livremente e vão pegar só o que é bom e deixar as toceiras. Quer dizer, com essa subdivisão eu estou fazendo com que os animais consumam mais parelho o campo, né? E no inverno, quando o pasto está frio, pelo frio o pasto é torrado pelas geadas, com esse suplemento as vacas e os animais adultos são capazes de pegar essa palhada seca aqui e manter o peso. Quer dizer, isso que virar fumaça vira gordura, vira peso vivo de vacas e novilhas que vão ser mais produtivas na estação seguinte. Então o que vocês viram é algo muito simples que eu posso aplicar em todas as propriedades da região, que eu consigo ter um resultado inicial alto, a um custo muito baixo. Há uma subdivisão, a estação de monta adequada na primavera, no verão, para que eu concentre a aparição dos terneiros quando eu tenho mais pasto abundante. Eu vou ter terneiros mais pesados, eu vou ter uma natalidade maior. E nossos trabalhos de acompanhamento das propriedades mostram que eu consigo dobrar a produção de terneiros quando eu uso esse manejo muito simples. O nosso desafio é que a pecuária nunca foi tratada na sua base como deveria ser, vamos dizer assim. Eu não digo que seja desconhecimento sim, mas nunca houve um trabalho de base de desenvolver a pecuária como ela poderia. Então eu não quero dizer que os pecuaristas estão errados. Até porque se a gente for perguntar para todos os pecuaristas se tiver a visita de algum técnico, a maioria vai dizer que não. Então o nosso papel é levar tecnologia para os produtores, mudar conceitos, porque hoje a pecuária de corte está aquecida. Tem espaço para quem quer aumentar a sua rentabilidade com tecnologias. O mundo evoluiu muito e ainda se a gente olhar a pecuária de corte, nós temos muito a crescer com baixo investimento. E um exemplo que eu gosto muito de dar para os pecuaristas é o telefone. Quando eu era criança, tinha uma mesinha do telefone, que aquilo parece que era uma entidade dentro de casa, né? Se você, como criança, colocasse a mão naquele telefone, você ia levar umas palmadas, né? Deus o livre demorar muito, que era muito caro, né? É um artigo de luxo. O telefone era uma entidade, né? E o telefone como mudou hoje, né? Todo mundo tem o seu celular, né? Se a gente deixa o telefone celular em casa, parece que falta uma parte do corpo. Ele nos conecta com o mundo, eu posso fazer operações bancárias, eu posso acessar a internet, eu posso usar como despertador, como filmadora, bater uma foto, um selfie nosso aqui agora, né? E colocar numa rede social. Quer dizer, a pecuária de corte evoluiu muito nos dias de hoje, né? Com tecnologias muito simples, como essa que eu falei, até o melhoramento campo nativo, pastagens cultivadas. Quer dizer, nós temos um potencial, história e cultura e vocação para fazer pecuária de corte, nós podemos aqui dentro do nosso estado, manejando melhor os campos, ganhar mais dinheiro com isso. Com certeza. O estado de Santa Catarina hoje importa 40% da carne que consome. É um mercado que representa 1,1 bilhões de reais. Pelo fato de nós termos as fronteiras fechadas por ser um estado livre de febre aftosa sem vacinação, todo o animal que é abatido aqui dentro tem que ser produzido aqui dentro. Quer dizer, então nosso desafio é usar tecnologias para que possamos aumentar o número de terneiros nascidos e aí sim a carne que vai chegar até o mercado catarinense. E quando a gente vê assim, custo-benefício, né? Como eu falei anteriormente, essas tecnologias de processo que é manejar melhor o campo nativo, usar a estação de monta, um calendário sanitário bem feito, né? Não queimar
o campo, que é fundamental porque isso é alimento, né? O bovino é um ruminante, ele é capaz de pegar essa palhada, esse material de baixo valor forrageiro que não tem nenhum valor para o homem, transformar em carne, transformar em leite, que são produtos de alto valor agregado. Então, como gerenciar bem isso na minha propriedade é o desafio que cada pecuarista tem pela frente para aproveitar esse momento da pecuária de corte que está aquecida e botar mais dinheiro no bolso. É isso aí. E é o que vocês vêm fazendo aqui, né? Esses experimentos. Bacana o trabalho que vocês desenvolvem aqui e repassam a esses produtores. É isso que eu falei, é o nosso papel como pesquisadores e extensionistas da EPAGRE, é trazer tecnologias adaptadas à nossa região, né? O melhoramento campo nativo é algo que vem desde a década de 80 sendo pesquisado e trabalhado na região, né? Já tem uma área significativa no estado e o primeiro passo são tecnologias simples que representam menos desembolso, né? Então a gente mostra que é possível dobrar a produção, organizar a minha estrutura do rebanho e aí sim, no segundo momento, trabalhar com o melhoramento campo nativo, que é algo mais, que eu vou ter uma lotação maior, eu vou ter uma capacidade de suporte maior, e aí sim o meu carro vai andar com a terceira e com a quarta com uma velocidade muito maior, vamos dizer assim. É verdade. Cassiano, mas o produtor, de repente, ele acha que realmente que vai sair muito caro. É como eu falei, a gente tem que mudar conceitos, né? Os valores de remuneração hoje de carne, de preço de boi gordo e terneiros são do mesmo patamar dos principais mercados externos, para você ter uma ideia do valor que está, né? Batendo o preço histórico da pecuária de corte do boi gordo era $1,80 de dólar. Quer dizer, a gente está muito longe disso hoje. Então é o momento de investir e mudar conceitos, como eu falei anteriormente, né? E é claro que o pecuarista tem um perfil tradicional e conservador, eu acho que tem que ser assim, né? Ninguém vai arriscar, foi essa época de rasgar dinheiro, mas uma pequena parte da propriedade começar essa mudança de processo é fundamental. E acima de tudo, conhecimento, né? Conhecimento é o principal insumo de qualquer propriedade hoje. E buscar orientação. Orientação técnica, o agrônomo da sua confiança, se quiser bater na porta de EPAGRE, a gente está à disposição nos escritórios locais, Isso é ótimo. na estação experimental, ou mesmo técnicos de iniciativa privada que são capazes de prestar uma assessoria adequada, né? A gente tem tecnologias para tudo que for possível, né? Agora tem que saber se o produtor vai ter o perfil para usar adequadamente e principalmente converter o que ele investiu em lucro para pagar a conta no final. É verdade. Vamos conferir então um pouquinho a diferença desses campos. Melhoramento campo nativo, vamos sim, vamos no outro lado ali. Cassiano, e o que temos aqui? Bom, aqui então a gente tem o que a gente chama de melhoramento campo nativo, né, que é uma alternativa para quem quer uma propriedade menor, melhorar os seus índices produtivos e ao mesmo tempo fazer com que toda a propriedade acelere o ciclo, vamos dizer assim, né? Então o que é? Depois da análise de solo eu vou fazer uma correção de solo com calcário e adubo, conforme a análise, né? E vou colocar espécies de inverno que são capazes de produzir nas nossas condições, mantendo ainda assim as espécies do campo nativo. Então eu tenho uma associação de espécies que faz com que eu tenha pasto o ano todo, sem tirá-las do campo. Por quê? Porque são espécies que já evoluíram aqui milhões e milhões de anos, estão adaptadas às condições de solo ácido, né, de baixo teor de fósforo, de alumínio alto, de secas, de geadas intensas. Então são as melhores espécies que nós temos e conseguem produzir, ainda assim conseguem produzir numa condição muito difícil, né? Com a correção do solo, adubação e a introdução das espécies, elas vão ser muito mais produtivas do campo, associadas às de inverno, que vão me produzir numa estação mais fria quando me falta espécies nativas, né, pela queima. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho os trevos, né, vegetando, eu tenho azevém, eu tenho capim lanudo associados às espécies nativas. Então é um mix que faz com que eu possa aumentar a minha produtividade 7 vezes comparado com um campo nativo. Quando eu realizo a queimada, no caso, nessa época do ano que a partir de agora começa a queimar, eu vou estar com o solo completamente exposto, né? Então uma chuva vai levar toda a cinza que fica no solo ali, vai ser levada para o lençol, para os riachos, para os banhados, né? Eu vou ter um pouco de erosão nisso. E um fator fundamental nessa época do ano é que as espécies de inverno de qualidade começam a florescer e
ia deixar sementes, quando eu queimo. Então, quer dizer, por isso que nossos campos têm um predomínio maior de espécies de verão. Né? Por quê? Porque as espécies de verão florescem em dezembro, em janeiro, né? Enquanto as espécies de inverno de qualidade, que tem mais qualidade na média, elas vão começar a florescer agora, agosto, setembro, outubro, que é quando ocorrem as queimadas. Por isso que na região mais fria do Brasil, nós temos nos campos predomínio de espécies de verão. Justamente por isso, que são espécies mais tenras, mais finas, que o fogo praticamente elimina toda a parte vegetativa dela. Ao contrário dessa macega, que o fogo passa em toda a volta, mas o centro do crescimento ela fica no meio. Então as macegas, o caraguatá, são espécies que conseguem ser resistentes ao fogo, por isso que nós temos predomínio de espécies de verão nos nossos campos nativos. Fundamentalmente, o que o produtor tem que levar em conta é que hoje, isso que vai virar fumaça tem que virar dinheiro no bolso. Né? Então nós temos que aproveitar melhor e não pode ter desperdício de pasto nas propriedades. Isso tem que ser de alguma forma convertido em produção animal para que ele possa ter mais rentabilidade. E felizmente, o manejo que eu falei para vocês aqui, ele mantém a biodiversidade, mais espécies de qualidade começam a aparecer, né? Fruto dessa possibilidade de aumentar as sementes e aumentando a população aos poucos. E todo o meu sistema evolui, a matéria orgânica que vira fumaça volta para o solo, né? Aumentando o teor de matéria orgânica, que são nutrientes para o sistema como um todo, né? Então é um ganho que eu tenho ano a ano somado ao sistema. Muitos produtores, quando a gente tem essa conversa, isso a gente não pode convencer de uma hora para outra, né? É uma tomada de decisão difícil. É aos poucos. Aos poucos. Quando a gente fala para roçar o campo, o pessoal fala, mas é muito caro. Mas se a gente pegar essa palhada aqui, ó, mandar para o laboratório, analisar o que tem nutriente de nitrogênio, apenas ureia, representa 2 sacos de ureia que vira fumaça e vai embora, quando eu queimo. E quando eu roço, isso vai diretamente para o solo. Então, aos custos de hoje, um saco de ureia tem em torno de R$ 79, então R$ 160 vira fumaça. E quando eu queimo, o nitrogênio vira fumaça realmente, né? O que fica um pouco no solo é fósforo e potássio, os minerais. Nossa. Então, isso eu ganho no sistema como um todo. E de forma alguma, eu vou dizer para o produtor, roce todo ano. Não precisa roçar todo ano. A cada 5 anos você vai voltar com uma roçada na mesma área. Então, quer dizer, eu tenho que roçar e limpar meu campo 20% a cada ano. Então você tá colocando em torno de R$20 por ano, R$25 por ano por hectare com uma roçada, por exemplo. E na verdade eu acho que são alternativas que estão disponíveis para quem quiser acessar melhores resultados na propriedade, vamos dizer assim. Com certeza. Para findar esta matéria sobre as queimadas, estamos aqui num cenário que é um privilégio, não é mesmo, Cassiano? É uma visão privilegiada da cidade, né? Nós temos todo dia essa possibilidade. Com certeza. E o recado final, então, para fecharmos esta matéria sobre as queimadas? Eu quero dizer para os produtores que se quiserem usar as queimadas, acho que é possível, né? Desde que utilize todos os requisitos que a lei
preconiza, né, de autorização das queimadas, uso com parcimônia, mas que acima de tudo hoje a pecuária vive um momento de aquecimento, né, no estado, face às características de ser uma ilha fechada, né, que só os animais produzidos aqui podem ser finalizados e abatidos, né. O mercado está pagando hoje preços diferenciados e quem quiser otimizar o uso das pastagens naturais, né, para que tenha índices produtivos maiores, seja aportando terneiros mais pesados, maior índice de natalidade, terminar bois com um ciclo menor, é possível ter uma rentabilidade tão boa quanto culturas intensivas, como a soja e o milho. Né? Então, há tecnologias para isso e é possível mudar os conceitos para que se atinja níveis produtivos que vão ao encontro do que o serrano gosta de fazer, que o serrano sabe fazer, que está na nossa vocação cultural. Ok. Valeu conversar Obrigado. contigo, de explicar um pouquinho sobre as queimadas, né, as vantagens, as desvantagens, enfim. Obrigada de dispor desse tempo. Valeu, sucesso para vocês que fazem esse trabalho bacana aqui no IPAGRE. Estamos à disposição sempre.